meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te falar como é que foi, gente, essa última rodada da Série D. E lembrando que esse ano a Série D tem como premiação para os times que passaram de fase, agora nessa primeira, R$ 150 mil. Para os times que ficaram nessa primeira fase, não conseguiram passar, vão receber apenas 120 mil. Já aqueles que chegarem na final, né, o primeiro colocado recebe 500 mil e o segundo, né, o vice, recebe aí 300 mil reais. E vamos iniciar logo pelos confrontos aí do grupo A1, que começou a sua última rodada no sabadão e a gente já teve várias goleadas. A primeira goleada já foi do Porto Velho em cima do Náutico de Roraima por 8-0. Pois é, gente, o Náutico, que é o pior time aí da Série D, deixou para finalizar tomando uma goleada. Não teve hat-trick nesse jogo, mas no jogo do Amazonas teve. Ele que enfrentou o Humaitá do Acre, lá no Ismael Benigno, fez 6-0 no Humaitá e ainda teve o hat-trick aí do Ítalo, ele que marcou 3 gols ainda no primeiro tempo. E no duelo entre o São Raimundo de Roraima e o São Raimundo de Manaus, lá no Canarinho, tivemos um empate do 1-1 das equipes já classificadas para a segunda fase. E encerrando os jogos pelo grupo A1, a gente teve o Rio Branco do Acre ganhando do Trem do Amapá por 3-0. E se liga só como é que ficou a tabela de classificação do grupo A1. O Amazonas Futebol Clube ficou em primeiro com 31 pontos. O Rio Branco do Acre vem logo em segundo com 27 pontos. Já o São Raimundo de Manaus fica na terceira posição com 24 pontos. E fechando os 4 colocados, temos aí o São Raimundo de Roraima com apenas 23 pontos. E logo abaixo, na quinta posição, a gente tem o Porto Velho de Rondônia com 21 pontos. Na sexta, a gente tem o Trem do Amapá com 16 pontos. Na sétima, vem o Humaitá do Acre com 6 pontos. E fechando o último lugar, na oitava posição, tem o Náutico de Roraima com apenas 5 pontos. E no grupo A2 a gente teve fortes emoções no domingo. Esse era o grupo que tinha 4 times disputando as 2 últimas vagas, a terceira e a quarta posição. Então foi muito tenso, mas eu vou te falar como é que ficou. A gente teve lá no Albertão o Fluminense enfrentando o Juventude Samas. Era um embate direto pela última vaga. E o Juventude Samas, gente, representou total e ganhou do Fluminense lá na casa dele. Eu confesso que me surpreendi, estava imaginando que o Fluminense ia ganhar do Juventude Samas, mas a Juventude foi lá e ganhou dele. Chegaram a empatar bem rápido, gente, no segundo tempo, mas logo em seguida a Juventude Samas já meteu outro gol e ficou no 2-1. E lá no Castelão do Maranhão a gente teve o Motoclube enfrentando o Castanhal do Pará. E lembrando que o Motoclube ele já estava classificado, mas o Castanhal precisava dessa vitória para conseguir a classificação. E ele acabou perdendo, gente. O Motoclube entrou em campo para ganhar mesmo, tá? Na última ele chegou a poupar jogadores, mas nessa ele foi com tudo e fez 2-0 em cima do Castanhal do Pará. E quem também garantiu uma vaga aí na próxima fase foi o Pacajus do Ceará, que enfrentou o 4 de julho e fez 3-1. O Pacajus ainda chegou a abrir 3-0 contra o 4 de julho, mas aí no final o 4 de julho decidiu fazer pelo menos o gol de honra, né? E aí terminou no 3-1, o que deu a vaga ao Pacajus. E o último jogo desse grupo ficou por conta da Tunaluso do Pará e o Tocantinópolis do Tocantins. E nesse duelo, lá na casa da Tunaluso, ela disse assim, gente: eu não vou sair daqui perdendo esse jogo. É o último jogo, eu fui muito mal no campeonato, não vou decepcionar minha torcida no último jogo. E saiu, gente, com a vitória por 5-3, gente. Impressionante. A Tunaluso, quem viu a Tunaluso durante esse campeonato, jamais imaginava que ela ia fazer esse placar aí em cima do Tocantinópolis. Vale lembrar que o Tocantinópolis chegou a abrir o placar no 1-0 no primeiro tempo, mas aí a Tunaluso reagiu, virou o jogo, chegou a fazer 3-1, e aí quem reagiu também foi o Tocantinópolis, que chegou a empatar o jogo no 3-3. Mas aí no finalzinho, nos acréscimos, a Tunaluso pegou e deixou aí 2 gols na conta, fechando a partida no 5-3. E olha só como é que ficou a tabela do grupo A2 depois da última rodada. Em primeiro lugar, a gente tem o Motoclube do Maranhão com 28 pontos. Em segundo lugar, vem o Tocantinópolis do Tocantins com 22 pontos. Em terceiro lugar, vem o Pacajus do Ceará com 20 pontos. E em quarto lugar, vem a Juventude Samas do Maranhão com 20 pontos também. E lembrando que o desempate deles ocorreu através do saldo de gols, que o Pacajus tem mais do que o Juventude Samas.
E na quinta posição ficou o Fluminense do Piauí, com 17 pontos. Na sexta posição, o Castanhal do Pará, com 17 pontos também. E na sétima, a gente tem a Tuna Luso do Pará, com 13 pontos. E fechando a tabela do grupo A2, a gente tem na oitava posição o 4 de Julho do Piauí, com 13 pontos. E no grupo A3, a gente também teve a definição das últimas vagas para a segunda fase. E se liga só como é que ficou. O primeiro duelo é entre o Souza e o América de Natal. O Souza saiu na frente, fazendo 1-0 em cima do América. Mas no segundo tempo, o América veio pra cima, reagiu e virou o jogo fazendo 2-1 em cima do Souza da Paraíba. Lembrando que o Souza já estava classificado. O América ainda precisava de uma vitória para se classificar. Já o outro confronto, também valendo vaga aí na segunda fase, ocorreu lá no Manuel Barreto, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, entre o Globo de Natal e o Icasa do Ceará. O Icasa precisava de uma vitória para se manter no G4, mas ele pegou o Globo, que é um dos últimos colocados, e deixou para infernizar a vida dos adversários nessas últimas rodadas. E empatou o jogo com o Icasa, que acho que chegou ali no final, ele que estava ganhando por 1-0 do Globo, mas no finalzinho o Globo foi lá e fez 1-1. E esse empate eliminou o Icasa de ir para o mata-mata. E o outro duelo, dessa vez com o líder Retrô, e o último colocado, que é o Crato do Ceará, ficou no 5-1 para o Retrô de Pernambuco. E lembrando que na classificação geral, o Retrô ficou como o melhor time, com a melhor campanha da Série D de 2022 nessa fase de grupos. E o último jogo desse grupo, que também valia vaga no mata-mata, foi entre o Afogados de Pernambuco e o São Paulo Cristal da Paraíba. O São Paulo Cristal já entrou em campo assim meio triste, né? E o Afogados, que foi jogar em casa lá no Vianão, em Afogados da Engazeira, fez 7-0 nele, gente. E aí entrou, né, no G4. E na tabela de classificação temos o Retrô em primeiro lugar com 33 pontos. Logo abaixo ficou o América de Natal com 24 pontos. E na terceira posição vem o Souza com 23 pontos. E na quarta posição vem o Afogados com 22 pontos. E o Icasa na quinta posição também com 22 pontos. Só que o saldo de gols do Afogados era de 11. Já o saldo de gols do Icasa era de apenas -2. Na sexta posição ficou o São Paulo Cristal da Paraíba com 13 pontos. Na sétima vem o Globo de Natal com 12 pontos. E na oitava, fechando a classificação do grupo A3, vem o Crato com apenas 5 pontos. E agora no grupo A4 a gente teve a definição da última vaga para o mata-mata. E gente, que desespero foi, viu gente? Meu time é o Santa Cruz, então eu sofri bastante, porque até o último minuto, né, era o jogo dele, o jogo da Juazeirense também acompanhando, porque se ele perdesse o jogo e a Juazeirense ganhasse, ela ia tomar a última posição, né, que era ali ocupada pelo Santa. Então foi muita tensão. E vamos acompanhar como é que foi. Lá no Arruda, o Santa enfrentou o Lagarto de Sergipe, que inclusive entrou em campo com desfalques, mas acabou abrindo o placar no Santa Cruz por 1-0 por boa parte do primeiro tempo. E o Santa, que entrou muito mal em campo, reagiu ali nos acréscimos do primeiro tempo, fazendo 1-1. E esse foi o placar que se manteve até o final do jogo, né? Eles encerraram no 1-1 e ficou dependendo do resultado entre o jogo do CSE e da Juazeirense, que se enfrentaram lá no Juca Sampaio em Alagoas. E a Juazeirense precisava de uma vitória para passar do Santa Cruz, mas o CSE no finalzinho do segundo tempo abriu o placar e fez 1-0 em cima da Juazeirense da Bahia, carimbando a ida do Santa Cruz para a segunda fase. E lá no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia, nós tivemos o Atlético de Alagoinhas enfrentando o Asa de Arapiraca de Alagoas. E o Asa fez 3-0 em cima do Atlético. E o último jogo ficou por conta do Sergipe, que enfrentou a Jacuipense da Bahia. O Sergipe chegou a marcar 2-0 em cima da Jacuipense, que inclusive entrou em campo com um time misto ali, tá? Porque ela também estava se poupando para o mata-mata, ela que já estava classificada desde a rodada passada, rodada 13. E olha como é que ficou a tabela do grupo A4. O Asa de Arapiraca terminou em primeiro lugar na liderança com 25 pontos. Já o Lagarto de Sergipe terminou na segunda posição com também 25 pontos. Mas o saldo de vitórias do Asa era maior do que o do Lagarto. Então, por isso, a primeira posição ficou do Asa. Já na terceira posição vem a Jacuipense da Bahia com 21 pontos. Já o Santa chega ali na quarta posição com apenas 19 pontos. E em quinto lugar vem o Sergipe
equipe com 18 pontos. Já na sexta posição nós temos a Juazeirense com 16 pontos. Já na sétima posição tem o CSE de Alagoas com 14 pontos. E na última posição, na oitava, a gente tem o Atlético de Alagoinhas com apenas 10 pontos. E agora pelo grupo A5 a gente também teve a última vaga desse grupo definida no domingo. E vamos iniciar pelo jogo do Brasiliense, que enfrentou o Anápolis lá no Maria Abadia, no Distrito Federal. Mas só terminou empatado porque o Brasiliense acabou fazendo gol também para o Anápolis. Isso mesmo, ele fez um gol contra. Então o jogo terminou no 1-1. Porém, as duas equipes já estão classificadas e entraram em campo aí praticamente com times aí reservas. Já no duelo entre o Grêmio Anápolis e o Ação do Mato Grosso, a gente teve uma goleada de 4-1 do Grêmio em cima do Ação. As duas equipes chegaram a empatar no primeiro tempo no 1-1, porém já no segundo tempo o Grêmio Anápolis reagiu e fez mais 3 gols, terminando no 4-1. E valendo a vaga na classificação, a gente teve o Operário de Várzea Grande enfrentando o Iporá de Goiás e venceu esse duelo por 1-0, o que fez com que ele se classificasse para a próxima fase. Já no Laertão, em Mato Grosso do Sul, a gente teve o Costa Rica entrando com um time aí praticamente reserva, se poupando para a próxima fase, ele que já está classificado, enfrentando o Ceilândia do Distrito Federal, que também disputava a última vaga com o Operário e dependia do tropeço do Operário, mas como o Operário não tropeçou, acabou ganhando. O Ceilândia, que saiu na vitória nesse duelo por 3-0, acabou perdendo a vaga. E a tabela do grupo A5 ficou assim: o Brasiliense em primeiro com 33 pontos, em segundo vem o Anápolis com 25 pontos, já em terceiro temos o Costa Rica do Mato Grosso do Sul com 21 pontos, e o Operário de Várzea Grande vem logo abaixo na quarta posição também com 21 pontos. Na quinta posição temos o Ceilândia com 20 pontos, na sexta posição vem o Iporá de Goiás com 15 pontos, já o Grêmio Anápolis vem na sétima posição com 14 pontos. E fechando a tabela na última posição, na oitava, tem o Ação do Mato Grosso com apenas 5 pontos. E pelo grupo A6, as 4 equipes que vão para o mata-mata já tinham se classificado desde a rodada passada. Então nessa última rodada elas entraram em campo bem de boa e olha só como é que ficou. O Bahia de Feira, já classificado, enfrentou o Nova Venécia do Espírito Santo, também classificado. E esse jogo as duas equipes estavam com times mistos, ficou no 1-1. Já o Inter de Limeira enfrentou a Caldense de Minas Gerais e perdeu o jogo para a Caldense por 1-0. Vale lembrar que o Inter de Limeira ele não conseguiu se classificar, então foi para campo assim bem desmotivado e perdeu para a Caldense, que é o pior time desse grupo. Inclusive nunca tinha nem ganhado na Série D e acabou ganhando nesse jogo lá na casa do Inter de Limeira, no Major Levi Sobrinho. E o outro duelo com duas equipes classificadas foi entre o Real Noroeste do Espírito Santo, que enfrentou o Pouso Alegre de Minas Gerais, e esse embate ficou no 0-0. E lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, Minas Gerais, a gente teve a vitória do URT em cima da Ferroviária de São Paulo. Ela que também perdeu a chance de se classificar, acabou entrando em campo desmotivada e perdeu por 2-0 para o URT. E a tabela do grupo A6 ficou assim: o Pouso Alegre na primeira posição com 26 pontos, o Bahia de Feira na segunda posição com 24 pontos, o Real Noroeste do Espírito Santo com 23 pontos e o Nova Venécia também do Espírito Santo com 22 pontos. Já na quinta posição a gente tem o Inter de Limeira com 17 pontos e na sexta tem a Ferroviária de São Paulo com 16 pontos. Na sétima posição tem o URT com 16 pontos também, e na oitava posição vem a Caldense de Minas Gerais com apenas 5 pontos. E pelo grupo A7, no domingo, a gente teve a definição das últimas vagas para a segunda fase da Série D. E o primeiro jogo que valia a vaga foi entre a Portuguesa, que enfrentou o São Bernardo e ganhou dele por 2-0. O detalhe é que o São Bernardo nunca tinha perdido aí na Série D. Inclusive, na rodada passada foi a primeira vez que ele tomou um gol. Sim, ele empatou com o Paraná no 1-1. E nessa rodada ele acabou perdendo a sua invencibilidade, que durou 13 jogos. E com essa derrota do São Bernardo, a Portuguesa garantiu sua vaga na próxima fase. E pelo duelo entre o Santo André de São Paulo e o Pérolas Negras do Rio de Janeiro, ficou no 3-0 para o Santo André. Porém, as duas equipes já não tinham chance, de se classificar. E no Durival Brito, em Curitiba, a gente teve o Paraná enfrentando
o Oeste. E esse jogo valia sim a vaga para o Oeste na próxima fase. E ele só tinha que ganhar e torcer para o Nova Iguaçu tropeçar. Porém, ele ganhou, gente. Só que o gol só foi sair no finalzinho do segundo tempo. E o detalhe é que durante esse momento, o Nova Iguaçu fez um gol no segundo tempo também, só que fez antes, né? E estava se considerando classificado. Mas aí com esse gol do Oeste, ele conseguiu se classificar. E essa classificação foi tensa, viu, gente? Porque os dois empataram no número de pontos, no número de vitórias, no saldo de gols. E aí o desempate foi através desse gol, porque tem a quantidade de gols, né? Gols pró e tal. Então o Oeste acabou tendo um gol a mais do que o Nova Iguaçu. Tenso demais, né, gente? Coitados aí dos torcedores do Nova Iguaçu, gente. Coitados, porque foi muito tenso. Só pra vocês terem noção, o gol do Oeste só saiu aos 44 do segundo tempo. Já no Albino Turbay, em Cianorte, a gente teve o Cianorte enfrentando o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. E o gol que deu a vitória ao Nova Iguaçu saiu aos 29 minutos do segundo tempo. E a tabela ficou assim do grupo A7. O São Bernardo na liderança com 27 pontos. O Paraná vem na vice-liderança com 23 pontos. A Portuguesa na terceira posição com 21 pontos. O Oeste em quarto lugar com 20 pontos. Na quinta posição a gente tem o Nova Iguaçu com 20 pontos também. Na sexta posição vem o Santo André com 15 pontos. Na sétima vem o Cianorte com 14 pontos. E na oitava posição vem o Pérolas Negras com 8 pontos. E no grupo A8 a gente já conhecia os classificados desse time praticamente desde a rodada 12, né? Quando os três times já estavam classificados. E aí na rodada passada, que foi a 13, a gente teve o Cascavel se classificando. Porém, eles já entraram em campo, né? Na rodada 14, na última rodada. Ambos ali pouparam jogadores, né? E finalizaram a rodada com muita honra, gente. Vamos olhar como é que ficaram os jogos. O Caxias, que pediu para lotar o estádio lá no Centenário, ganhou do Azures do Paraná por 1-0. Já no estádio da Montanha, em Santa Catarina, a gente teve o Próspera enfrentando o Cascavel do Paraná. O Próspera, que começou ganhando o jogo, chegou a abrir o placar ali no 1-0 e manteve assim até o segundo tempo, quando o Cascavel reagiu e fez 2-1 no Próspera, virando o jogo lá na casa do Próspera. Já o São Luís do Rio Grande do Sul enfrentou o Ambas as equipes não conseguiram se classificar e nesse último jogo o São Luís chegou a praticamente ganhar o jogo por um tempinho, até que no final ali do segundo tempo ele fez um gol contra e terminou empatando o jogo no 2-2. E lá no Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, a gente teve o Marcílio Dias, que também não tinha chance de se classificar, pegou aí o Aimoré do Rio Grande do Sul, que está classificado, só que o Marcílio Dias chegou a abrir o placar e ganhar o jogo por 2-0, até que o Aimoré reagiu e virou o jogo fazendo 3-2 em cima do Marcílio Dias. Tudo isso no segundo tempo, gente. Aí eu pergunto pra vocês, será que o Aimoré está preparado para a segunda fase ou não tá? Eu acho que tá, e muito bem preparado. E olha só como é que ficou a classificação do grupo A8 na Série D. O Caxias terminou a competição na primeira posição com 27 pontos. Já na segunda a gente tem o Aimoré do Rio Grande do Sul também com 27 pontos. O que desempata os dois, tá? É o saldo de gols. E na terceira posição a gente tem o Cascavel do Paraná com 25 pontos. Já na quarta posição a gente tem o Azures do Paraná com 24 pontos. Em quinto lugar tem o São Luís do Rio Grande do Sul com 18 pontos. Em sexto vem o Marcílio Dias com 14 pontos. O Juventus ficou em sétimo lugar com 12 pontos. E na oitava posição ficou o Próspera com 6 pontos. E aí, craque, agora que você viu a classificação, você quer saber quais times são os artilheiros da competição? Lembrando que se você não quiser saber, já quiser pular para os classificados, é só você ir na minutagem que está aqui na descrição do vídeo. Aí você clica ali no minuto que você quer assistir, tá? E já pula pra lá. Os times que são os artilheiros aí da competição: em primeiro lugar a gente tem o Manaus com 37 gols marcados em 14 jogos. Em segundo tem o Trem do Amapá com 29 gols, porém ele não se classificou. Em terceiro vem o Porto Velho de Rondônia com 28 gols marcados, mas ele também não se classificou. E em quarto lugar ficou o Retrô de Pernambuco com 27 gols. Já os times que tomaram muitos gols, que terminaram aí a Série D com uma campanha bem triste, né? Em primeiro lugar ficou o Náutico com 57 gols tomados em 14 jogos. Em segundo lugar
ficou o Crato do Ceará, que está na última posição do grupo A3, terminou aí com 33 gols tomados. Já em terceiro ficou o Humaitá do Acre com 32 gols. E em último lugar, na quarta posição, vem o Ação do Mato Grosso, lá do grupo A5, que levou aí 30 gols. E os jogadores que ficaram aí na artilharia do campeonato após a rodada 14 da Série D foram: na primeira posição a gente tem 2 jogadores, ambos fizeram 10 gols. O primeiro é o Aleilson, da equipe do Trem do Amapá, que não se classificou. Já o outro jogador é da equipe do Retrô de Pernambuco, o Franklin Mascote, que também marcou aí 10 gols. E ele tem chance de ampliar e ser o artilheiro da competição, já que o Retrô se classificou e deve ir longe nas próximas fases. Com 9 gols na segunda posição, a gente tem o Rafael Tavares, da equipe do Amazonas Futebol Clube, que também tem a equipe classificada e pode ampliar essa quantidade de gols. E na terceira posição, a gente tem o Anderson Chaves, da equipe do Afogados de Pernambuco, com 8 gols. Agora a gente vai falar finalmente da segunda fase. E lembrando que nela a gente tem as equipes classificadas do grupo A1 enfrentando o A2, o A3 enfrenta o A4, o A5 pega o A6 e o A7 pega o A8. Então vamos lá ver como é que ficaram as equipes. Pelo grupo A1 a gente tem aí classificados o Amazonas Futebol Clube, o São Raimundo de Manaus, o São Raimundo de Roraima e o Rio Branco do Acre. Já no A2 a gente vai ter o Motoclube do Maranhão, o Juventude Samas também do Maranhão, o Tocantinópolis do Tocantins e o Pacajus do Ceará. Já pelo grupo A3 a gente tem o Retrô de Pernambuco, o Afogados também de Pernambuco, o América de Natal e o Souza da Paraíba. Já no grupo A4 a gente também tem uma equipe de Pernambuco, que é o Santa Cruz, tem a Jacuipense da Bahia, o Asa de Arapiraca de Alagoas e o Lagarto de Sergipe. Pelo grupo A5 a gente tem o Brasiliense do Distrito Federal, o Operário de Várzea Grande lá do Mato Grosso, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e o Anápolis de Goiás. No grupo A6 a gente tem o Pouso Alegre de Minas Gerais, o Bahia de Feira, lá de Salvador, e 2 equipes aí capixabas do Espírito Santo, que é o Real Noroeste e o Nova Venécia. Já no grupo A7 a gente tem o São Bernardo de São Paulo, o Oeste também de São Paulo, o Paraná e a Portuguesa do Rio de Janeiro. No grupo A8 a gente tem mais 2 equipes do Paraná, que é o Azures e o Cascavel, e 2 equipes aí do Rio Grande do Sul, o Aimoré e o Caxias. E como que ficam definidos os confrontos? A gente tem o primeiro colocado de cada grupo vai enfrentar o quarto colocado do outro grupo. E a vantagem é que ele também vai decidir o último jogo, no caso o jogo da volta, na casa dele. Lembrando que até a final a gente só vai ter jogo aí em mata-mata, ida e volta. Me fala aí, gente, vocês preferem jogos de mata-mata, ida e volta ou jogos únicos? Eu prefiro mata-mata, gente, apesar que a gente sofre muito, né? Porque a gente sofre no primeiro jogo, sofre no segundo, e se tiver aí pênaltis a gente sofre também. E quem fica em segundo também faz o jogo da volta em sua casa. Agora a gente vai para o chaveamento e eu vou mostrar para vocês como que vai ficar os confrontos. Lembrando que esse chaveamento, gente, ele vale até a próxima fase, no caso na terceira fase. Depois disso a gente vai para a quarta fase, que seriam as quartas de final, e lá é diferente. Por quê? Porque a gente vai definir agora os confrontos a partir da campanha que os times tiveram na terceira fase, que no caso é oitavas de final. Então, por exemplo, quem ficar em primeiro vai pegar o último colocado, quem ficar em segundo vai pegar o sétimo, quem ficar em terceiro pega o sexto e quem ficar em quarto pega o quinto. E aí nas quartas de final, gente, quem avançar já está garantido na Série C em 2023. Você já tem seu palpite de quem vai para a Série C em 2023? Eu já tenho os meus e eu estou assim bem ansiosa. Acho que vai o Brasiliense, o Amazonas, o Caxias do Rio Grande do Sul e o Retrô de Pernambuco. E você? Me conta aqui embaixo nos comentários quais times você acha que vai para a Série C em 2023. Agora vamos aos confrontos. Lembrando que esses já são os jogos da ida, certo? O primeiro jogo. Então vamos lá, a gente vai ter o Juventude Samas enfrentando o Amazonas Futebol Clube. E nesse duelo, gente, eu imagino uma vitória do Amazonas, porque o Amazonas teve uma excelente campanha, diferente do Juventude Samas, que teve uma primeira fase terrível. Aí na segunda fase ele melhorou muito e deu literalmente o sangue para poder conseguir essa vaga. Mas ainda confio no Amazonas, acho que ele pode passar, inclusive avançar nas próximas fases. Já no segundo duelo, bem importante, será entre o Souza da Paraíba e o Lagarto de Sergipe. E para esse confronto, o Lagarto é um time que tem se mostrado muito bem na competição. Ele
que enfrentou o Santa Cruz nessa última rodada e foi muito bem, mesmo com 4 desfalques na equipe. Vai enfrentar o Souza, que é um ótimo time, mas ele tem essa vantagem de decidir o último jogo em sua casa. Geralmente ele vai muito bem em casa. Tem uma ótima defesa e um ótimo ataque, diferente do Souza, que dá umas vaciladas. E no terceiro duelo a gente tem o São Raimundo de Manaus enfrentando o Tocantinópolis do Tocantins. E eu confesso que para esse duelo tá complicado, mas eu estou mais confiante no Tocantinópolis do que no São Raimundo de Manaus. Lembrando que o São Raimundo de Manaus, ele era uma equipe que foi até um pouco assim bem no início, no primeiro turno. Aí quando chegou nessas últimas rodadas ele começou a vacilar e passou a empatar demais. Já o Tocantinópolis, ele deu umas vaciladas no início, mas manteve uma ótima sequência. E ele é um time que ele marca muitos gols, apesar que ele tem uma defesa que precisa melhorar um pouquinho, né, gente? Então, assim, ele é aquele time que faz gol, mas ele toma pelo menos 1 ou 2. Acho que o Tocantinópolis tem muita chance de passar nesse duelo. E o quarto duelo, gente, é entre o Santa Cruz e o Retrô. E pra ser sincera, eu acompanho muito bem esse confronto e não é de hoje, porque essas duas equipes já se enfrentaram no Campeonato Pernambucano esse ano. E sabe o que aconteceu, gente? Eu vou falar pra você se você ainda tem dúvida disso. O Santa Cruz perdeu para o Retrô por 4-0. O Retrô, gente, ele é uma ótima equipe, tá? E não é de hoje, até da temporada passada de 2021, ele foi muito bem. Então, assim, eu estou confiante no Retrô para esse jogo. Apesar do Santa ser meu time, eu vou torcer muito por ele, mas eu estou mais confiante no Retrô. Acho que a campanha que ele teve na Série D esse ano foi muito boa e ele de verdade é um time que merece muito ir para as próximas fases. E o Santa Cruz, por outro lado, tem passado aí muito perrengue. Inclusive, nesse jogo da última rodada, ele sofreu na mão do Lagarto e por pouco não perdeu a chance de se classificar. Então, sinceramente, eu estou mais confiante no Retrô do que no Santinha. E acho que vem goleada nos dois jogos, gente. No jogo da ida e no jogo da volta. E o próximo embate é entre o São Raimundo de Roraima e o Motoclube do Maranhão. O Motoclube é uma equipe que foi muito bem tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Já o São Raimundo de Roraima deu umas vaciladas no primeiro turno, mas conseguiu se recuperar no segundo turno, tem marcado muitos gols, está muito bem na competição e conseguiu a sua vaga. Então, para esse jogo, apesar de ser um duelo difícil, eu ainda estou mais confiante no Motoclube. O próximo duelo é entre a Jacuipense da Bahia e o América de Natal. E eu vou confessar que esse duelo, pra mim, eu estou bem na dúvida, porque a gente tem o América de Natal, que teve um início no campeonato muito bom. Ele chegou até a ficar, acho que foram 7 jogos sem perder, apesar que ele variava bastante ali entre empates, principalmente empates ali no 0-0. Já a Jacuipense, ela teve uma campanha assim bem mais ou menos no início, mas começou a ir muito bem nesses últimos jogos, tanto dentro quanto fora de casa, e ela é uma equipe muito boa. Só que vai pegar o América de Natal, tem toda uma pressão aí em cima, até porque o América ele chegou a ir para as quartas de final no ano passado e foi eliminado. Mas esse ano acho que ele vai com tudo para tentar uma vaga aí na Série C. Quem sabe o ABC não vá para a Série B, né, gente? O ABC fique na Série C. Vamos ter clássico aí do América com o ABC. Mas nesse duelo eu vou confessar que estou um pouco na dúvida. Acho que o América é um time que geralmente ele se defende muito bem. A Jacuipense também. Inclusive ela marca muitos gols, tá com ataque em dia, diferente do América. Mas eu tô imaginando que esse jogo, talvez, gente, se não der uma vitória já da Jacuipense, pode ser que ele vá ainda para os pênaltis. E entre o duelo do Pacajus contra o Rio Branco do Acre, eu tô super confiante no Rio Branco. Ele que teve uma excelente campanha na Série D, foi o segundo colocado. Já o Pacajus, ele deu umas vaciladas, gente, praticamente em todo o campeonato. Ele se manteve por muito tempo na segunda posição, depois ele começou a perder posição e foi perdendo ali até a chance de se classificar. A sorte dele é que os outros times também estavam vacilando e por isso que ele conseguiu essa vaga. Mas, gente, as últimas rodadas foram bem tensas para ele, quase que ele não consegue. Já o Rio Branco, ele se manteve um time ali muito estável. Porém, a gente tem que ver, né, quando ele pegar um outro time ali de um outro grupo. A gente sabe que no grupo A1, né, a gente teve ali basicamente uma definição muito boa, né, dos times já há muito tempo. E no grupo A2 foi assim, gente, embate bem pesado. Então, talvez, né, o Rio Branco sofra um pouquinho ali na mão do Pacajus, mas ele também vai finalizar o último jogo na casa dele, provavelmente lá no Florestão. Então, acho que ele tem tudo para ganhar do Pacajus. E entre o Afogados e o Asa de Arapiraca, eu estou super confiante no Asa. Sim, gente, eu sei que o Afogados tem aí, sabe, demonstrado ser um time que goleia bastante. Eu queria ter assistido esse time jogar bem antes, né, porque ele deixou para
dar uma acordada agora. Ele foi muito bem no início, aí depois ele começou a vacilar. E só quando ele perdeu para o Globo de Natal foi que ele acordou e começou a ganhar todas. Ainda bem que deu para ele passar. Eu sinceramente estava confiante no Icasa, não achei que o Afogados ia conseguir, mas que bom que ele conseguiu. Honrou a goleada que ele deu no São Paulo Cristal. Mas é um time que precisa melhorar muito em relação ao time do Asa, que tá muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Acho que esse jogo é para o Asa e ele deve ganhar até facilmente aí do Afogados. Ainda mais que ele vai finalizar o jogo lá no Coaraci Fonseca. E entre o Nova Venécia e o Brasiliense, eu estou super confiante no Brasiliense. Inclusive, na minha humilde opinião, gente, eu acho que no momento, tá? O Brasiliense é um dos times que é o favorito a conquistar o título da Série D. Acho que ele tem tudo para ganhar do Nova Venécia. O Nova Venécia, que inclusive antes de se classificar, ele estava tendo uma sequência muito ruim ali. Também foi um time que no início empatava demais. E a sorte dele é que os outros times que estavam ali no G4 também estavam fazendo a mesma coisa. E por isso eu acho que o Brasiliense tem tudo para ganhar esse jogo. Ele que tá muito bem no ataque, tem uma ótima defesa. Nesses últimos jogos ele deu uma vacilada realmente, mas calma, era o time reserva dele. Então quem sabe aí com o time titular, o jogo pegue fogo e ele goleia aí o Nova Venécia. Entre a Portuguesa e o Aimoré do Rio Grande do Sul, a gente vai ter um embate muito pesado, porque são duas equipes excelentes. Porém, vale ressaltar que o Aimoré ele mantém essa sequência boa dele, sabe? Desde o início praticamente. Já a Portuguesa, no início, ela empatava demais. Ela teve um primeiro turno ali só na base do empate. Aí depois ela viu, né, que acho que tinha chance. Deram alguma coisa ali pra ela, gente, porque ela começou a ganhar e não perdia nenhum jogo. Ela deu uma vacilada na rodada 3, ela perdeu para o Oeste por 2-1. Mas antes disso ela ficou 6 jogos sem perder. Então pra mim ela é uma boa equipe, acho que ela tem sim chances de passar do Aimoré. Mas eu acho que o Aimoré, ele tá merecendo demais, acho que ele pode conseguir, ele tem uma defesa muito boa, tem um ataque muito bom também. E o grupo A8 eu acho que foi um dos grupos mais pesados que a gente teve. E por isso pode ser que a Portuguesa se dê mal. Ainda mais porque o Aimoré ele também vai definir o último jogo em casa. Mas é aquele jogo que eu não acho difícil ir para os pênaltis. E o próximo confronto é entre o Costa Rica e o Bahia de Feira. E o Bahia de Feira é meu favorito. Ele que vai pegar o Costa Rica, que não teve uma das melhores campanhas aí na Série D do grupo A5. Já o Bahia de Feira, no início, ele não foi lá essas coisas. Mas quando chegou no segundo turno, assim, nessa reta final, o time não perde, gente. Ele está com uma sequência, era uma sequência só de vitórias. Nessa última, como ele poupou jogadores, ele ficou no empate. Mas antes disso, era uma sequência só de vitórias. Tá indo muito bem, é um time muito bom, tanto fora quanto dentro de casa. E por isso eu estou confiante nele, ainda mais que ele vai jogar em casa o último jogo. Pra mim, dá a vitória aí do Bahia de Feira. E entre o Azures e o São Bernardo, vai ser um jogo, assim, muito tenso, gente. Primeiro que o São Bernardo, ele é aquele time que praticamente não toma gol. Em todas as 14 rodadas, ele só veio tomar gol na rodada passada e nessa. Sua primeira derrota foi nessa, inclusive. Só que o Azures, gente, ele é aquele time que ele começou muito bem o campeonato. Ele seguiu, assim, muito bem mesmo o campeonato por muito tempo. No primeiro turno, no segundo turno também. Só que algumas rodadas atrás ele começou a vacilar. E eu fico um pouco na dúvida se ele começou a vacilar, porque ele já estava imaginando que ele ia conseguir ali se classificar. Ele já era ali uma das equipes praticamente classificadas. Ou se ele realmente começou a vacilar porque quis, né, gente? Brincadeira. Mas é aquela coisa, se ele for realmente pra campo com aquele time que a gente viu na Copa do Brasil, que a gente viu aí no início do campeonato, ele tem tudo pra ganhar esse jogo. Só que se ele for com esse time que a gente viu, né, nesses últimos jogos, acho que o São Bernardo ganha dele super fácil. Ainda mais, né, que vai jogar em casa no último jogo. Já no duelo entre o Real Noroeste e o Anápolis, vai ser tenso esse duelo e eu também estou achando que vai para os pênaltis. Só que vai depender muito. Por quê? A gente tem o Anápolis, que assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu estava tão confiante nesse time, gente. Pra quem acompanha os vídeos do canal, sabe que assim, eu gosto de falar dos palpites, né, dos jogos e tudo mais. E o Anápolis, no início, tá? Na primeira rodada ele perdeu. Aí na segunda rodada ele empatou. E depois disso, o time simplesmente não perdia mais. Ele chegou a fazer, eu acho que foram 7 vitórias seguidas. E de repente o time começou a perder. Só que tem um detalhe, né? Como ele já era praticamente um dos times classificados, né? Ele pode ter começado ali a poupar. Pode não, ele começou a poupar, né? Fazer algumas mudanças ali para amenizar a situação e ir para o mata-mata bem tranquilo. Só que foi tempo demais poupando jogadores, né, gente? Já o Real Noroeste, ele é um time que no início não tava lá essas coisas, empatava demais. Inclusive nessas últimas rodadas depois do segundo turno, ele também tava empatando bastante. Aí começou a ganhar e aí garantiu a vaga nessa fase. Porém, né, gente, se o Anápolis for para campo com o time que a gente viu lá no início, né,
perdendo ali ainda no primeiro turno, né? Eu acho que tem tudo pra ganhar. Mas se ele for com um time assim, sabe, bem ruinzinho que a gente viu nesses últimos jogos, aí com certeza é a vitória do Real Noroeste. Pra vocês terem noção, até no clássico que ele jogou com o time que é o Grêmio Anápolis, que era um dos piores do grupo, ele perdeu. Então assim, né, gente, se até no clássico ele perdeu, vai ser complicada a situação do Anápolis. O próximo duelo entre o Oeste e o Caxias é um jogo muito bom. Porém, eu acho que tem tudo para o Caxias ganhar. Ele que teve uma excelente campanha, inclusive vai definir o último jogo em casa. A torcida abraça muito o time. E lá no Centenário, eu acho que com certeza ele vai sair com uma vitória. Ele que geralmente ele não perde em casa, viu, gente? E vai pegar o Oeste, que é um time que não teve uma das melhores campanhas. Pelo menos não em relação à campanha do Caxias. Quase não se classificava, né? Se classificou no sufoco. E o Caxias, pelo contrário, já estava classificado há muito tempo. Se deu super bem no grupo A8. Então vamos ver se o Caxias consegue de verdade passar pelo Oeste. Eu acho que ele passa super fácil. E entre o Operário de Várzea Grande e o Pouso Alegre de Minas Gerais, eu estou super confiante no Pouso Alegre. Ele que praticamente foi o líder absoluto do grupo A6 por um tempão, gente. Ele assumiu a liderança e ficou por muito tempo, até que ele começou a vacilar demais, começou a empatar demais, praticamente nem fazia gol, ficava ali no 0-0 ou no máximo 1-1. Aí o Nova Venécia assumiu a liderança, mas foi por pouco tempo, porque logo o Pouso Alegre se redimiu e começou a ganhar de novo e ficou ali na liderança. Já o Operário também se classificou no sufoco. É um time que vacilou demais, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Mas ele conseguiu, né, gente? Eu, sinceramente, não imaginava que ele ia conseguir. É um time muito bom, só que ele vacila demais ali na defesa, então deve tomar ali muitos gols do Pouso Alegre. E agora, encerrando, a gente tem um embate dos times paranaenses, que é o Cascavel, que vai enfrentar o Paraná. E nessa disputa eu estou super confiante no Paraná. Porém, a gente tem que lembrar que o Cascavel foi muito raçudo aí nessa etapa final, conseguiu se classificar na rodada 13, mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, gente, no grupo A8, né, a coisa ali era assim um pouquinho mais fácil, eu acho que era mais fácil, mas no grupo A7 era um embate assim bem pesado, né, então vamos ver como é que vai ser o duelo desses dois. Porém, eu estou confiante no Paraná, ele que é uma equipe que inclusive foi rebaixada à Série C, e o detalhe, gente, é que do ano passado, tá, da Série C, a gente tem as equipes que foram rebaixadas da Série C, são o Paraná, o Santa Cruz e a Jacuipense, então pode ser que a gente tenha aí as equipes retornando, né, para a Série C. Eu acho meio difícil. Talvez dessas equipes aí, eu acho que o Paraná teria chance, né? Mais chance, eu acho. E a Jacuipense também teria um pouquinho mais de chance. O Paraná é que eu acho mais fácil dele conseguir. Só que é um time que ele teve uma excelente campanha no início. Só que depois ele começou a vacilar bastante. Ele que inclusive chegou a manter ali a sua campanha de invencibilidade por um tempo. Mas aí depois perdeu para o Cianorte. E foi vacilando mais e mais, né? É um time que assim, tem hora que ele tá muito bem, tem hora que ele tá muito mal. Tem hora que a defesa tá em dia, tem hora que não tá. Então, assim, depende muito, só que ele vai definir aí o último jogo lá no Dorival Brito, né? Então, provavelmente em casa, com o apoio da torcida do Paraná, acho que ele deve conseguir passar do Cascavel. Que lá no Olímpico Regional ele é tenso ali a situação, ele é bruto, gente. Então, pode ser que o Paraná sofra aí no primeiro jogo, né, na ida, mas aí na volta ele se recupera. Estou confiante que ele consegue passar do Cascavel. E aí, gente, agora que nós encerramos, né, esses duelos da segunda fase, na terceira fase, os vencedores de cada confronto, eles vão se enfrentar, né, de acordo com como está o chaveamento, né, dos grupos. Então, vai ser, gente, muito pesado. Eu acho que nessa terceira fase, gente, eu diria que do primeiro grupo ali deve ir o Amazonas e o Lagarto. Acho que no outro confronto vai ficar o Retrô e o Tocantinópolis, Motoclube e América de Natal, Rio Branco e o Asa de Arapiraca, Brasiliense e o Aimoré, Bahia de Feira e o Azures, Anápolis e Caxias, Pouso Alegre e Paraná. Mas, gente, esses são os meus palpites, gente. Agora eu quero saber o de vocês aí nos comentários. E é aquela coisa, gente, tudo vai depender, né, de como essas equipes vão se mostrar. A gente sabe que geralmente na fase de grupos elas são, né, de um jeitinho ali. Aí quando vão enfrentar as outras equipes, gente, dos outros grupos, elas acabam se ferrando. A gente viu muito isso acontecer no ano passado e nesse ano acho que não vai ser diferente. Porém, vamos confiar, né, vamos torcer aí para as nossas equipes. Eu estou torcendo para o meu time, mas eu já sei que ele provavelmente vai ser eliminado, né? Mas pelo menos, né, vai ser eliminado por uma outra equipe aqui do meu estado, então eu fico feliz da mesma forma. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!